Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Vou apresentar aqui agora um balanço patrimonial FDC, a FDIC. Então o pai fez a intenção de abertura da associação da família Dias e Carvalho em dezembro de 2021, ligando para minha avó em janeiro de 2022, quando estava no Rio de Janeiro, ligando para alguns familiares, principalmente o pessoal da primeira geração, tia neném e tudo mais. E aí começamos do zero aqui então. Então temos 0 de ativo, 0 de passivo, tanto os ativos circulantes, os ativos não circulantes e passivos circulantes, passivos não circulantes. E o patrimônio social também 0. Então o ativo menos o passivo 0 e o integralizado 0. E aí tivemos a proposta de arrecadação, né, para fazermos o Encontro Nacional da Família Dias e Carvalho. Quais foram então as ações que a gente fez? Nós propomos o valor de R$50 de taxa de adesão e tivemos então 10 pessoas que pagaram taxa de adesão. Tivemos 10 sócios pagando, né, R$10 janeiro, fevereiro, né, e chegamos até o mês de dezembro com R$1.260 como é que fala? De mensalidade. Lembrando que eu considerei o início de pagamento somente na data de fevereiro, ou seja, 11 meses pagos vezes 10 dava 110. Então, se eu tive 260 de mensalidade dividido por 110, nós temos aí um pagamento de 11 pessoas, né, que pagaram as mensalidades. E aí eu acredito que em algum momento a gente cobrou mais, então eu creio que esses R$60 aqui eu posso passar tranquilamente para, né, com 10 pessoas pagando R$120, eu passo para contribuições extras. 3656 e 7. Ok. Então manteve aqui o crédito que ativou. Então lembrando que esses créditos aqui eles foram o que efetivamente caiu na conta, né? Não mudou nada e a gente fez um repasse de fundo de reserva que vem através dos 10% desses créditos aqui, esses 10%, né, que deu aqui 81,47. É isso? Tem algum valor errado aqui. Na verdade é 809,74. Ah, tá. É porque eu coloquei 56. Entendi. Fiz um erro aqui. Cálculo errado aqui. Vamos lá. Se eu tiro 60 daqui e coloco aqui 60, vai ficar 706. Né? Isso. E aí sim dá 1474,72. Por algum motivo eu coloquei errado aqui. Mas é 4. Então tá aqui. Vamos ver se vai bater, né? Fizemos o repasse então de 814,74, conforme 10% desse valor aqui, para os de atividades sociais / lazer. Tivemos uma taxa de adesão de R$50 por 10 pessoas, 10 pessoas pagando 120, 1.200. Nós tivemos o bazar beneficente da tia Raimunda, que gerou 595,56 de valores, né, para a associação. Aí depois tira disso aqui os dízimos, aí deu um valor lá que a gente tem. As contribuições extras bateu os 3.706,70
ou seja, tudo que foi a mais, que não era regulamentar, estatutário, a gente colocou como contribuições extras. Aqui tem os 3.500 pagos pela tia Evangel, por exemplo, como uma contribuição extra. Ela pagou a chácara. As doações que não tivemos, rateio para encontro nacional, que não precisou de rateio, porque todo o recurso aqui foi plenamente empregado para 20 a 30 pessoas. Então, 8.147,42 é para 30 pessoas. Então, digamos que se for fazer um evento menor, nós precisamos de um valor menor. Um exemplo aqui, nós vamos ter 2.375 para este ano, já contando que a gente tem um fundo de reserva aí capaz de prover os recursos para pagar a chácara e fazer o evento para 10 pessoas, que atualmente são 10 associados. Isso aqui é uma projeção, né, uma projeção real. Digamos que só os 10 associados participem do evento. Nós vamos ter esse valor para fazer o encontro nacional. E aí teria que ter um rateio de R$800. Então aqui, ó, dezembro de 2023 é uma projeção do que vai fazer. Voltando aqui ao mês de dezembro de 2022, que é o balanço patrimonial entre janeiro de 2022 e dezembro de 2022, nós temos também os rendimentos no Nubank da conta do Felipe, né? E temos o rateio do Chopp, que deu 480 ao todo, o pessoal pagou. Tivemos os convidados especiais, né? Que no caso aqui, como eu projetei que só 10 pessoas, a gente não tem convidados especiais aqui, mas 1.606 veio dos convidados especiais. Aqueles que participaram do almoço, ou só da ceia, ou do café, ou de tudo, né? E fez o pagamento do valor de acordo com a idade. E a gente fez aquela programação de 220, se não me engano, ou era 180, não me recordo direito, mas era um valor e a gente fez o rateio para quem participou só de determinados eventos. E quem participou de tudo pagou integral. E aí a gente teve o valor de 120 mais 50, que deu ao todo 170 para o associado, e 220 ou por participação para o pessoal de fora que é convidado, não é associado, não é convidado. Então digamos que isso tudo está no balancete, os balancetes mensais de janeiro até dezembro, e aí foi tirado de lá esses dados. Com o passivo, né, nossas despesas então aqui. Nós fizemos então na parte de fornecedores e parceiros, na situação imobiliária, nós tivemos 3.500, né, pago pela tia Evangel, mas a gente colocou como se fosse da associação. Nós tivemos no mercado um valor de 2.502,78, feito na Saíve, vendas e outros, ou seja, teve algumas compras de mandioca na feira e tudo mais que foi computado aqui. A distribuidora de bebidas a gente empregou 580, ou seja, teve um rateio de 480 e pagamos 580. E, ou seja, a associação bancou R$100 aí desse rateio de bebida alcoólica, do chopp, né? A feira permanente que a gente foi lá e comprou os materiais para o bingo, né? E na verdade foi até um valor já que foi considerado, né, do pagamento lá da Raimunda, né? Do bazar, que colocou o valor do bazar, mas ela já foi e pegou e comprou algumas coisas do bingo com aquele valor. E os brindes, as taças que a gente fez, né, com até o primo da Carla que fez, deu um valor de R$105. Tivemos alguns gastos a mais aqui, que provavelmente não terá futuramente. Foi cartório de registro civil, que a gente fez para consultar lá como fazer a abertura formal do CNPJ. R$49,10 no cartório de registro de imóveis. Nós tivemos o dízimo, né, que saiu do valor lá do bazar beneficente, foi pago, mas a gente coloca integralizado. Nós tivemos doações de valores, né? Tivemos para caridade. Nós tivemos aqui o estacionamento do Rio de Janeiro lá em Madureira, que eu coloquei também, um valor de R$8. Nos Correios eu tive um valor de R$42,60 que eu enviei uma pasta lá para a gente tentar abrir o CNPJ já com a reunião em janeiro. A gente programou uma reunião em janeiro, mas não deu certo. Mas a gente acabou botando também na conta da associação. Tivemos aqui então um repasse para o fundo de reserva de 814,72, ou seja, como é um capital próprio, a gente coloca tanto aqui, né, na conta
como também colocamos no passivo, e esse valor, esse dinheiro ele foi rendendo, né? Foi rendendo, e tanto é que teve os dividendos aí do banco 24,03, que veio em relação a esse valor de fundo de reserva. E aí depois nós não temos mais nenhum gasto aqui. Então o balanço patrimonial de 2022 nós culminou com um patrimônio integralizado de 956,51, ou seja, fizemos o repasse do fundo de reserva, tivemos os rendimentos da fundo de reserva, computei também os dividendos lá da conta Nubank, né, daqui desse valor aqui que foi colocado na conta do Felipe, o dividendo também de 59,16, que está aqui computado em outros bancos. Aqui, rendimentos no Nubank. E aí tivemos então superávit, não diferente da empresa, uma associação, a gente tem um superávit, não tem lucros ou prejuízos, é superávit ou déficit, né? Que seria o valor que ficou a mais naquele exercício financeiro. No caso ficou 58,60 e esse valor foi repassado para o patrimônio, integralizou-se com o patrimônio. Então tivemos o início de 2023 com um valor de 956,51 na conta, né, do fundo de reserva da associação. E aí já era a conta C6 minha aqui, né? Que atualmente está na minha, mas provavelmente quando a gente criar o CNPJ vai ter um banco para o CNPJ onde a gente faz todos os demonstrativos. E aí nós temos aqui o caminho então do balancete aqui de como estamos de dezembro de 2022 para agosto de 2023. Então, dia 31 de dezembro a gente integraliza e a gente tem esse patrimônio e zera tudo. Tudo zera, né? Antes zera tudo e só fica a conta C6 Investe Fundo de Reserva com os valores ali, né, devidos das ações sociais da associação. Aqui teria então esse valor 956,51, né, rendendo, que é uma conta de renda fixa, que a gente, conforme o estatuto social, a gente regulou que é renda fixa, e aí a gente não tem um risco baixo de perder esse valor no investimento, né? E aí vamos lá. Para que a gente fizesse o acordo já da chácara, a gente fez um pagamento de R$1.000, ou seja, antecipou, né? Mas para isso a gente fez o resgate em 988,97. Tivemos nesse 988,97 um IOF do resgate do fundo de reserva, porque foi numa data não comum. Se fosse numa data do dia de investimento, dia 8 de agosto, eu acho, não teria IOF ou teria um mínimo de IOF. Então vamos lá. Computado em agosto. Aí eu falo aqui dia 12 de agosto, né, como está hoje. Eu acho que dia 8 estava assim, né? Pode ser que hoje essa conta aqui, 33,17, deve estar maior, porque aqui são os rendimentos da conta. Mas eu fiz todo o repasse de R$438 para a conta, né? Percebemos que nós fizemos um resgate de 988,97, então a gente está passando para o fundo de reserva todos os valores que caem na conta de movimento, até chegar no limite do fundo de reserva devido, que digamos que seria atualmente aqui 10%, ou seja, 49,80 mais 988,97. Só que como não tem o valor, então não foi repassado tudo, mas a gente passaria tudo e o que sobrasse ficaria nessa conta aqui, né? Então vamos lá. Mensalidades sócio-contribuintes aqui, então 12 pessoas que eu coloquei, mas atualmente só a tia Evangel que pagou. E eu coloquei 123 porque quando ela pagou teria os juros do período que a gente combinou, que cada mês de atraso daria uns juros de R$1, só para ter uma justiça para quem pagar na data certa, com todo mundo.
E aí o bazar beneficente tia Raimunda já passou R$ 313, obviamente ela já deixou retido no dízimo R$ 36, então ao todo foi R$ 277, mas a gente coloca o integral. As contribuições extra foi o valor da tia Evangel que ela mandou R$ 185, e aí como ela na época estava com R$ 3 de juros, a gente colocou como se tivesse pagado 123. E aí eu sei que tem também uma possibilidade de quem antecipar o pagamento também ter um desconto. Ou seja, o mesmo que a juros, a gente passar um desconto. Então, depois eu vou verificar, porque como ela pagou em abril, ela pagou atraso de janeiro, fevereiro e março, R$ 3. Mas antecipou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8. Ou seja, R$ 8. Teria então um desconto de R$ 5. Então eu poderia fazer isso aqui, 118. Ou seja, eu tirei R$ 5 e acrescentei aqui na contribuição extra que ela fez, 67. E eu creio que deu os 185 também. Então, para você ver que a gente consegue ajustar tudo certinho e considerar o que é cada valor que repassa para a associação. E aí, o que a gente tem aqui de possível de gasto, né, atualmente? A gente só tem R$ 1.486,08 de passivo circulante, que no caso é os R$ 1.000 pagos para a chácara, os R$ 36 do dízimo, os 12,08 do 12,08 do IOF e os 438 ao todo que a gente já transferiu para a conta de aplicação de fundo de reserva. A gente coloca como uma despesa porque sai daqui e vai para cá. E a gente deixa lá caracterizado que teve uma despesa que foi da conta movimento. Então, fechou? Será que tá certo? Eu acredito que esteja certo, sim. Eu creio que eu ainda tenho que fazer isso aqui, ó. Eu creio que eu não coloco aqui, eu só coloco quando for em dezembro mesmo. Em dezembro a gente coloca o repasse total já consolidado. Acredito eu, porque eu tenho o valor aqui como ativo, ele não foi gasto. Então ele só passou. Não, eu coloco sim. Tá aí, pronto. Porque ele sai desse valor aqui, ó. Desse valor arrecadado, ele sai daqui e vai para cá. Então, como é uma despesa que sai daqui, eu coloco aqui, eu tiro lá em passivo circulante. E no caso aqui nós temos uma obrigação, que é o passivo não circulante, a longo prazo, da gente devolver R$ 600,77. Porque, fazendo os cálculos, a gente tira desse 988,97 o valor que a gente passou a mais aqui para o fundo de reserva. Né? Então lembra que aqui, por exemplo, o certo mesmo de 2023 até agosto de 2023, o fundo de reserva é 10% desse valor, ou seja, seria R$ 49,80. Mas como eu passei mais de R$ 49,80, porque eu estou já quitando o que eu retirei do fundo de reserva para pagar a chácara, então tá lá. Então fechou, é isso. E aí nós colocamos aqui que nesse ano o fundo de reserva até agosto teria que ser R$ 1.038,77. Só que a gente tirou do fundo de reserva R$ 988,97, né? E a gente teria que passar aí um valor de R$ 48,90 até aqui, R$ 49,80. E também, vamos lá. Também é isso aí mesmo. E aí os rendimentos está colocando aqui nos dividendos, os rendimentos que está tendo atualmente na conta. E aí nós temos aí um déficit de 1.199,76, que é justamente aquilo que se tirou do patrimônio, e deixamos aí esse déficit. Então atualmente a gente está com patrimônio negativo, né?
certo mesmo é a gente está com 1.338,77. Como não estamos com patrimônio negativo. Fechou? Vamos lá. Situação de dezembro de 2023, projeção. Então coloquei aqui os cálculos e aí a gente deixou aqui como 866,60 vindo desse recurso fundo de reserva, ou seja, a gente saca 866,60 e coloca da conta fundo de reserva para a conta fundo movimento. Então, fazendo os cálculos aqui, a gente vê que nós vamos ter o valor do fundo de reserva, mais o resgate do fundo de reserva, mais os valores que são arrecadados. E aí daqui eu tiro os 10%, que é 223,75, e insiro aqui na despesa circulante, ou seja, que aí eu sei que daqui é 1.200, mas os 10% foi para cá. Então, vou colocar 237,50 aqui, 237,50 aqui nos repasses que fizemos para o fundo de reserva. E aí nós temos esse valor condizente, ou seja, nós temos 866,60 de obrigações para pagar depois de 12 anos, no exercício seguinte. Esses R$ 1.000 é a antecipação da dívida que foi paga. Então, até deixar aqui porque isso aqui em agosto também já foi executado. Só fica o entendimento que a gente teve um aumento do ativo, mas também tivemos uma diminuição do ativo quando se pagou. Ou seja, já quitei eles aqui. Porque quando eu peguei esses R$ 1.000, eles fui para essa conta movimento. Dessa conta movimento a gente transferiu para essa empresa aqui. E aqui a gente só vai precisar pagar mais R$ 1.000. Né? Então tá aí. Bom, como é que seria essa evolução? Nós teríamos aí um valor de fazendo essa integralização aqui do patrimônio social, nós vamos ver que nós temos um prejuízo, um déficit, né, de 1.104,10, que aí nós estamos também com patrimônio negativo, ou seja, a gente teria que ter 359,87 de fundo de reserva e nós não temos, porque empregamos todo ele no valor. O nosso fundo de reserva, na verdade, está até errado aqui, eu vou até corrigir. Seria os 10%, ou seja, 2.375, 2.375, deixa eu ver, 2.350, mais o valor devido que é o 988,97. Esse é o valor que teríamos que ter no fundo de reserva. Ou seja, a gente percebe que nós teremos um prejuízo maior. Mais 1, 3, 15, 400. 1.910,70.
isso. Aí a gente faz essas projeções. Por quê? Por que está com déficit negativo? Porque nós temos apenas 10 pessoas participando. Eu considerei que R$313 do bazar, que foi até agora, então considerando que não arrecadamos mais nada, temos a contribuição extra da Evangel, os 120 pago por ela, ou seja, na verdade, 118, zero. Só menos 2, né? 1.198, isso. Era pra ser 1.200, mas como teve 2 de desconto, tá pronto. É isso aí. Aí consideramos um rateio de R$800 para que a gente fizesse a seguinte aquisição. 2.000, ou seja, paga mais R$1.000 para a chácara. Temos ali a aquisição de R$100 para o bingo, uma taxa de R$50 para brindes, o dízimo que já foi feito, inclusive já posso até deixar amarelo, que o amarelo é feito, verde é em planejamento. Os R$30 do IOF, que eu mensurei mais ou menos por conta desse resgate de 86660 do fundo de reserva, porque até novembro a gente vai estar com o fundo de reserva ok, eu entendo, né? Não faz parte. Eu creio que seja isso. Ó. Então nós temos aí um patrimônio negativo. Qual sugestão? Fazer um rateio de 1.600. Ou seja, ou melhor, 1.500. Que seria o que? R$150 para cada um dos 10 participantes ou os 10 associados que estiverem lá. Mas eu acredito que não vai ser necessário, porque vai ter gente, se Deus quiser, vai ter gente que vai no Encontro Nacional, convidados, que vai pagar 220 para participar, ou vai participar, pagar somente o valor daquele momento que for participar. A gente computar tudo, a gente vai adquirir os produtos conforme a necessidade de pessoas. E tenho certeza que o bazar vai aumentar, pode ser que eu faça uma contribuição extra aqui, ou qualquer um pode fazer contribuição extra, a gente pode propor uma doação, manda o Pix lá para a família, a gente quer fazer um evento, espero que o pessoal coloque aqui também. Vai ter o rateio do shopping que pode aumentar aqui, inclusive fazer um rateio superavitário e não deficitário como foi esse. Rendimento do bem que não vai ter mais, só foi aqui por conta da conta do Felipe. E aqui são outras coisas que, né, os convidados são coisas aqui de ações governamentais planejadas para 2025. Ou seja, 2024 a gente recebendo valores, né, significativos para fazer um plano de trabalho da associação em prol de ações beneficentes, de esportes, de apoio lá no entorno de Brasília, através de uma lei que existe aí para a associação. Então, se a gente tiver o CNPJ, a gente consegue fazer a solicitação. Fazemos os gastos aqui conforme essas ações sociais com apoio governamental e a gente tem sempre aqui o repasse para o fundo de reserva de R$ 57.857,90. Esse repasse, né, ele teria que ser descontado aqui, ou seja, 10% disso, 10% disso, 10% disso, daria esse valor. Eu creio que seja isso. Tá?
E aí a gente faria esse repasse para o fundo de reserva, que seria a forma da gente aumentar o patrimônio da associação. Então essa que é a projeção. De dezembro de 2023 para dezembro de 2024, eu fiz uma projeção aqui otimista, de formas que a gente consiga ter um patrimônio, ter uma reserva, um fundo de reserva de R$ 4.093,77, fazendo a arrecadação de 1.200, ou seja, aqui eu já coloquei que 2024, 2023 para 2024, a gente vai mudar na primeira reunião a taxa de adesão para R$ 100. Ou seja, a pessoa que entrar, ela paga R$ 100 e depois paga a mensalidade de R$ 15. Então, coloquei aqui 12 sócios, 24, 25, 12 sócios pagando R$ 15, ou seja, a intenção é aumentar para 15, porque não está dando para fazer. Se a gente continuar com 10 pessoas, 15 pessoas, o evento não sai um evento ruim. E aí a gente pretende melhorar. Então, a ideia é sugerir, se tiver a aprovação da primeira reunião, primeira Assembleia Geral ordinária, que a gente tem que fazer, a gente decide e vai para 15. Aí temos esse valor. Vai ter uma ideia do sócio proprietário, ou seja, a gente vai criar um regimento de sócios, conforme a apresentação que eu ainda vou fazer para vocês, de formas que 20 sócios também contribuem para créditos de atividades sociais, ou seja, só que o sócio proprietário, o valor seria R$ 175. Por quê? Na parte de mensalidade de sócios proprietários, né, para o fundo imobiliário, teria 38.400, 20 sócios, teria R$ 15 para a parte do Encontro Nacional, os outros R$ 160, né, somados aqui no ano, de janeiro a dezembro, 38.400. Então essa é uma projeção que de janeiro de 2024 até dezembro de 2024 teria essa arrecadação. Olha isso. E se a gente colocar aqui as mensalidades sócios contribuintes, né, 30 anos, considerando 30 anos, nós temos aqui que 64.800 para 12 sócios contribuintes com R$ 15 em 30 anos, e para os sócios, né, as mensalidades de sócios aqui proprietários, nós teríamos para 30 anos R$ 1.260, em 30 anos. Isso aqui seria um direito da associação quando temos um dos melhores ativos, que são os sócios contribuintes, sócios proprietários da associação. E aqui os investimentos sociais seria antecipação de dívida, pode criar outras coisas aqui para investimentos sociais, um projeto aqui, né? Por exemplo, a gente pode pegar do fundo de reserva um repasse para apoio à saúde. Alguém precisa de uma cirurgia de urgência, a gente precisa evacuar a pessoa, a gente manda para essa pessoa para lá e faz esse repasse para investimentos sociais, em prol da família. Como eu falei, a associação ela trabalha para a família Dias Carvalho, independente se a pessoa é associada ou não. Então, essa que é a ideia. Então, percebe aqui que a gente tem uma projeção muito grande para dezembro de 2025, caso a gente crie o CNPJ aqui em dezembro. Em janeiro a gente já execute com o CNPJ e faça um plano de trabalho solicitando ao governo federal, Distrito Federal ou do Goiás, recursos para fazer ações sociais no entorno de Brasília. E a gente teria esses valores em azul aqui. E aí a gente teria também o repasse desse valor para o fundo de reserva, por isso que a conta estaria bem recheada. Obviamente esse recurso seria para as ações sociais da associação, que é o objetivo principal, fortalecer a família Dias Carvalho, através de decisões de Assembleia Geral. Ou seja, não tem como a diretoria chegar e usar esse valor todo em prol de alguma ação. O Estatuto Social regula que 25% desse valor a diretoria pode empregar, desde que tenha uma combinação prévia entre a diretoria e também um consenso comum dos demais, sem necessidade de assembleia. O recurso integral tem que ser por assembleia, ou seja, faz uma reunião, propõe, 10 dias antes você manda o edital de convocação, no dia faz a reunião, que pode ser por videoconferência, pelas distâncias que a gente tem, e a gente emprega o recurso destinado a alguma coisa. Como eu falei, pode criar vários investimentos sociais aqui nos passivos, né, que seria não circulante, que a gente passaria e esse valor seria reposto depois, né, quando a gente criar aqui
o repasse aqui no nosso passivo não circulante, que a gente colocaria, que a gente empregou um recurso e a gente vai repor esse recurso futuramente. Essa que é a ideia. E como dentro da ideia do sócio proprietário seria um valor que pudesse ressarcir a pessoa, em 2024 a gente faria uma arrecadação, teria um valor de 38.400 no fundo imobiliário, rendendo, e aí no ano seguinte a gente faria a aquisição, ou seja, a gente colocaria no financiamento aqui do terreno, digamos que seja R$ 2.500. Digamos que no financiamento a gente deve pagar 2.200 vezes 12. Vamos lá, 2.200 vezes 12. Ou seja, 26.400 nós teríamos que pagar em um ano. Se nós fizermos o apoio em 30 anos, né, ou seja, 30 anos pagando, 30 anos dá quanto? 30 anos vezes 12 dá 360 meses. 360 meses vezes 2.200, nós temos aí um valor de R$792 mil para o financiamento do terreno. Olha aqui que legal. Olha que beleza isso aqui. Então, digamos que... Deixa eu melhorar essa cor aqui. Pronto, não sei se tem algum problema, mas vamos lá. Olha que beleza então. A gente teria 792 em 30 anos. Olha aí que legal, o patrimônio ficando negativo, porém eu iria inserir esse valor de 1.200.000 na contagem. Então, vamos lá, como que eu vou fazer isso? Eu tinha tirado esses dois valores, eu tenho na verdade então um patrimônio de R$558.000. Por quê? Eu fiz a aquisição de um terreno de 250.000 que eu coloco aqui nos passivos, que seriam os nossos débitos aí. Vou colocar uma outra cor roxa, ó. E aí teríamos essa parcela aqui do crédito imobiliário, ou seja, digamos que a gente pegou um valor de 250.000, comprou um terreno no valor de 250.000. Esse valor vem para a conta movimento 250.000. Fechou? Aqui. Fizemos nossas obrigações aqui com o crédito de financiamento do imóvel. Fizemos 250.000. Aí esse valor eu transfiro para o proprietário que está vendendo o nosso sítio. Digamos que seria um sítio. Pronto. Pum, e tiro daqui da conta movimento. Aqui fica 0. Né? Eu posso. 250 é o valor do sítio, que vai ser atualizado. Ele é um ativo não circulante porque é um valor patrimonial. Né? Ele vale esses 250.000, mas está aí. Ou seja, olha como o nosso patrimônio melhora, inclusive. Vai para 808.687,59. Obviamente, nosso capital de giro é 731.000 menos 667.000. Por quê? 731 menos 667. Nós temos um capital de giro de 64.000, que está muito balizado nesse valor do fundo de reserva que pode ser empregado. Então, se eu empregar mais de 64.000, eu estou diminuindo, né, a nossa chance de ficar superavitário no final do ano de 2025. Vamos lá. O que tivemos aqui então? Nós tivemos aqui então o fundo imobiliário com 76.800 em 2 anos, né, arrecadando aqui e aqui. Nós temos o fundo de reserva que aumenta significativamente, né? Nós temos esse valor aqui repassado para essa conta também. Nós temos aqui um dividendos que eu mensurei 18.990, né? Digamos que
a gente tem um dividendo de 18.990 por conta dos investimentos feitos com esses valores aqui. Ou seja, 18.990 de janeiro a dezembro, né, por aplicações corretas na renda fixa rentável, e deu certo. Fechou? Bom,